Olá, querido irmão, graça e paz. É um prazer ter você aqui no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Eu quero desde já convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative a notificação. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui, nós estaremos, a notificação vai avisar e você não vai perder nada. Compartilhe esses vídeos e eu espero que eles estejam sendo instrumentos de bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Bem, o tema que eu vou começar a abordar hoje será um tema muito importante, muitas pessoas têm dúvidas a respeito, e é um tema essencial para a vida cristã, é o jejum. Muitas pessoas fazem perguntas a respeito do jejum, como se jejuma, qual é o jejum bíblico, enfim. E nós teremos uma série de 2 vídeos, hoje é o primeiro, e eu queria que você ficasse muito atento a tudo que nós vamos falar. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 17, Jesus disse assim: porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Algumas pessoas não praticam o jejum porque acreditam que o jejum não é mais para os nossos dias. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você ora? Você acredita que a oração é para os nossos dias? Porque em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. A mesma expressão que Jesus usa para a oração, mas tu, quando orares, ele usa para o jejum. Porém, tu, quando jejuares. Ou seja, Jesus ele equipara a oração ao jejum. No mesmo sermão, Jesus ele espera que você ore e espera que você jejue. Então, o jejum não é algo que não é para ser praticado nos nossos dias. Assim como a oração, o jejum é tão importante. Uma vez, alguém perguntou: o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? O homem de Deus disse: o que é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Eu quero incluir também nesse rol o jejum. O que é o jejum? Segundo o dicionário, jejum ele é a privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo, segundo o dicionário. Ou seja, jejuar também significa ficar sem se alimentar. Porém, no sentido espiritual, jejuar é muito mais do que isso. Jejuar é substituir algo bom por algo melhor. Porque, convenhamos, comer é bom. Mas quando você jejuma, você está substituindo o alimento físico por algo melhor, que é o alimento espiritual. O jejum tem sido uma prática esquecida, irmãos, na vida de muitos cristãos. E é isso porque muitos crentes estão fracos. Se você tem uma vida de jejum forte, a sua vida espiritual será forte. Eu duvido muito que alguém que jejuma esteja fraco espiritualmente, que jejuma regularmente. O jejum, ele potencializa a sua vida espiritual. A Bíblia diz que quando Adão caiu em pecado e Eva, eles estavam mastigando, comendo. Mas quando Jesus venceu Satanás no deserto, ele estava jejuando. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias no deserto. Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites no monte. É interessante que jejum ele não é penitência. Ele não é para fazer você sofrer, não. O jejum ele não é regime para fazer você emagrecer. Ele não é para ser visto. A Bíblia mostra que o propósito do jejum não é que você diga que está jejuando. O jejum também não é barganha. Você não só jejuma quando quer ganhar alguma coisa, quando quer uma porta de emprego ou está em busca de algo. Não. Segundo Salmos 35, versículo 13, o jejum é para a humilhação da sua alma. Quando você jejuma, você está dizendo à sua alma que quem manda não é ela. E o que é alma, pastor? A alma é a mente, as emoções e a vontade. Quando a sua mente, as suas emoções e a sua vontade mandam, você cede ao pecado. Mas quando você jejuma, você subjuga a sua mente, suas emoções e a sua vontade ao Espírito Santo. E então o Espírito Santo passa a dirigir a sua vida através da porta do jejum. Eu quero te falar algo a respeito do jejum. O jejum também faz milagres públicos.
o jejum faz milagres públicos. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20, que quando Jeosafá ele está sendo ameaçado por um exército muito grande e poderoso, ele convoca um jejum. E através do jejum, porque muitos apenas citam louvor, é verdade, mas o jejum fez parte daquela vitória. A Bíblia diz que quando Esther se apresenta diante do rei, ela jejuma por 3 dias e 3 noites. O jejum faz com que o decreto de morte que havia sido lançado sobre os judeus, consequentemente, seja revogado. O jejum, ele não é apenas ficar sem comer, ele tem que ser acompanhado da oração, da leitura bíblica e da prática cristã. Se nós queremos uma vida próspera, uma igreja próspera, nós precisamos jejuar. Em Atos capítulo 13, depois você pode ler do versículo 1 ao versículo 14, a igreja primitiva jejuava, ela não apenas orava, mas ela jejuava. Em Atos 14, 22 e 23, as escolhas feitas pelos apóstolos, da liderança que formava a liderança da igreja, foram feitas com a prática do jejum. Eles não escolhiam sem jejuar. Então, queridos, o jejum te ajuda a ter discernimento para tomar decisões. Pastor, o que é jejum? Jejum é fome de Deus. Ou seja, não é apenas ficar sem comer, é uma decisão de deixar os desejos da carne em segundo plano, em deixar as minhas vontades em segundo plano. Jejuar, repito, é deixar o bom pelo melhor. Algumas pessoas dizem que Deus não quer jejum, porque Deus não quer sacrifício. Não, Deus não quer penitência. Mas o sacrifício faz parte da obediência. Romanos 12, a Bíblia diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo diante de Deus. O jejum, você não jejuma apenas por jejuar, ele tem que ter um propósito definido. Em Joel capítulo 2, versículo 12, Deus convoca o seu povo a jejuar. E essa convocação é feita através do profeta, e ela mostra que o jejum, ele está ligado à conversão. É interessante que ele diz, convertei-vos a mim. De que forma? Com jejuns e pranto. Ou seja, quando eu sou convertido, eu jejuo. A minha carne é morta através do jejum. Marcos 9, versículo 28 e 29, a Bíblia diz que Jesus faz uma declaração muito grande, muito forte. Quando os apóstolos tentam expulsar um demônio e não conseguem, eles perguntam a Jesus, mestre, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Jesus disse, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. O que eu quero dizer? Existem forças malignas que só saem com a prática do jejum. Existem demônios que atuam contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida, que nós só os venceremos, tentações e outras coisas mais, através do jejum. Muitas vezes, irmãos, nós não temos a coragem de jejuar pela nossa casa, pelos nossos filhos ou pela nossa vida cristã. Nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa. Eu quero lhe dizer, você que está assistindo esse vídeo, Deus está falando com você que uma das chaves para a sua vitória é o jejum. Esdras jejuou, Esdras 8, 21, 23. A Bíblia diz que ele jejuou por proteção, como sinal de humilhação, e como consequência recebeu resposta da sua oração. Muitas vezes é mais fácil a gente pedir A, B e C do que fazer um jejum e colocar diante de Deus a nossa necessidade. O jejum desata nós, resolve problemas crônicos e o jejum traz milagre. Aleluias. Em Nínive, a Bíblia diz que quando Jonas anuncia a destruição, o rei convoca todo o povo para jejuar, inclusive crianças e animais. E a Bíblia diz que há uma conversão em massa. Ou seja, o jejum, ele traz a conversão do nosso coração a Deus. E eu quero finalizar dizendo algo muito importante, esse vídeo de hoje, que nós vamos continuar no próximo vídeo, falando sobre jejum e tirando as suas dúvidas. Mas um homem de Deus disse o seguinte, as coisas mais difíceis na vida e as que são aquelas que têm que ser feitas sem que ninguém veja. Às vezes você fazer algo público é fácil, mas jejuar é difícil porque ninguém vê, mas Deus vê. Eu quero declarar a força de Deus na sua vida para você voltar a jejuar. E eu finalizo dizendo, não busque novidades, faça o que Deus já mandou você fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Senhor, eu oro por esta vida agora.
Que o Senhor dê força, graça e ânimo para que o teu servo volte a jejuar. Que ele tenha força, meu Pai, para vencer a sua carne e, consequentemente, vencer as ciladas do diabo. Assim eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, onde nós vamos continuar falando sobre esse jejum. Fique com Deus, em nome de Jesus. Querido irmão, nós temos aí no link abaixo, aí na descrição, um material de apoio para você que deseja baixar desse vídeo, dessa explicação que nós demos. Então você que deseja, pode clicar aí e baixar esse material que vai servir de edificação para a sua vida e para a sua vida cristã, enfim, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.